Olá pessoal, saudações tricolores. Vocês devem ter visto que eu não. Devem ter notado que eu não gravei o jogo de domingo passado, porque eu não estava no Rio, estava com minha filha e meus netos lá em Jaguariúna, em São Paulo. Voltei na terça-feira e ontem vi o jogo e acho que ninguém gostou do jogo, né? Mas antes de falar do jogo, queria falar de dois assuntos. Primeiro assunto, uma coisa muito importante, porque a gente tem hoje no Rio de Janeiro. O que eu vou falar diz respeito só ao Fluminense. Eu não estou inteirado em relação ao Vasco, ao Flamengo, ao Botafogo. Mas nós temos hoje uma produção literária sobre o Fluminense muito legal. Tem o Paulo Andel, que tem uma quantidade de livros excepcionais sobre o futebol brasileiro e sobre o Fluminense. O último que ele lançou foi o Firme sobre um clube da Portuguesa, da ilha, que é muito legal. Eu não tenho esse livro ainda, eu tenho que comprar com o Paulo esse livro. E ontem eu recebi o meu livro, o título Carioca de 1973, um título importantíssimo que mostra o Fluminense. Um livro feito pelo Eduardo Coelho, com a coordenação e revisão do Roberto Sander, que tem escrito também livros espetaculares sobre o Fluminense, um que eu não tenho, que é o Campeonato Brasileiro de 70, o maior campeonato brasileiro da história. Então eu recomendo a vocês, olha, Carioca de 73. Quem viveu, eu vivi, esse campeonato, sabe da história, e aqui está contada. O Fluminense vinha claudicante e se acertou com a contratação do técnico Duque, falecido, não está falecido há muitos anos não, há poucos anos atrás, tricolor, e ele armou o time na África. O time vinha assim, batendo cabeça, armou o time na África, fizeram uma excursão, naquela época tinha muita excursão no meio do ano, fez uma excursão à África e lá ele lançou Kleber, Pintinho, subiu alguns moleques para o banco de reserva. O Manfrini tinha chegado ao Fluminense e o Fluminense detonou o Flamengo. Como em 95 detonamos o Centenário com Romário, em 73 detonamos o Flamengo com Zagallo, Paulo César, Dario Peito de Aço, um Fla-Flu memorável, que eu estava lá chovendo pra cacete. Então tá aqui. Eu recomendo esses livros, como eu recomendo todos do Paulo Andel. São muito bons. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa... procura... Eu não estou aqui com... Vou ver se aqui tem... Uma coisa interessante. Para quem está interessado em ter o livro, seria legal procurar no Facebook ou no Instagram o Roberto Sander ou o Eduardo Coelho. Tá? Você pode também procurar pela Maquinária Editora, que é a editora do livro. Eu vou passar o telefone aqui rápido. 21, claro, né? 999-595-777. Pô, fácil de gravar. 999-595-777. Maquinária Editora. E quem não tem os livros do Andel, eu devo ter uns 5, 6 livros do Andel. São muito legais. Tá legal? O segundo assunto, ontem eu li uma matéria no Netflix, em que o mandatário, o presidente Mário Bittencourt, fala que confirma a intenção do projeto do Estádio das Laranjeiras para jogar ano que vem, Carioca, em jogos de menor expressão. Não acredito. Porque precisa de muitas coisas para serem feitas. Para começar, precisa por banheiro, precisa de banheiros. Na Laranjeira não tem condição de você botar banheiro na arquibancada popular. Nas sociais você pode botar lá no Senadinho, você bota 10 banheiros lá, tá resolvido. Na arquibancada popular não tem condição. Aí você vai colocar banheiro onde? Na arquibancada, no setor de visitante, que tem que ter, que seria na Pinheiro Machado. Essa é a primeira coisa. Depois ele fala que o projeto já está aprovado e que com a Jaguar Fluminense com a CND já está correndo atrás de patrocinadores. Uma falácia isso. Se o projeto está aprovado, por que nenhum conselheiro, associado, torcedor viu o projeto? Se está aprovado, tem que mostrar que está aprovado. Mais do que isso,
Se está aprovado, tem que estar publicado no Diário Oficial. E não está. O que está aprovado, publicado no Diário Oficial, é que o Fluminense, através do IDEC, que foi o proponente do... Não é o Fluminense o proponente é o IDEC, está autorizado a captar recursos, se não me engano, de R$800 mil, alguma coisa desse tipo, para o projeto de arquitetura projeto de arquitetura. Não é o projeto final, é o projeto de arquitetura. Isso aí que tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, para depois, de aprovado, fazer o projeto executivo, captar para o projeto executivo, aí sim, faz o projeto, aprova o projeto, capta esses R$800 mil, faz o projeto de arquitetura, aprova isso nos órgãos de patrimônio, depois entra com um novo projeto para captar o valor do projeto de execução, que não serão R$800 mil, a gente está falando de milhões. Então a garganta do Maio continua falando muita bobagem. Agora vamos falar do jogo. 2 jogos. Os jogos do Jaguariúna eu vi, não gostei do jogo, vencemos. Ontem menos ainda. Porque vou me ater mais ao jogo de ontem. O Fluminense está com um elenco melhor do que do ano passado. Em tese está. Eu acho que está. Aí você vai fazer, vai testar jogadores. Se você vai botar um time em reserva, é porque você vai descansar o time titular inteiro, porque daqui a 2 dias você tem uma decisão. Embora eu não concorde muito com isso, mas é compreensível. Agora, você pegar um time em reserva, com os reservas dos reservas também, nenhum desses jogadores jogaram juntos. Se jogam juntos, estão jogando juntos há 3 semanas. E você vai testar jogador assim? Não, se você vai testar um jogador, ou vai testar alguns jogadores, você pega o seu time titular, que já tem uma estrutura de jogo pronta, que é uma estrutura admirada no Brasil inteiro. Tanto que foi campeão carioca, foi 3º colocado no Brasileiro, parou na semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, um time que tem estrutura de time, de estrutura tática. Toda tática, todo mundo sabe qual é a tática do Fluminense. Então, vou testar 4 jogadores no máximo. Eu mantenho a minha estrutura de time, vou testar 4 jogadores. Porque você testa do jeito que foi ontem, nenhum jogador ontem foi bem. Nenhum jogador. Vou ser honesto. O rapaz que foi substituído, não sei porque até agora foi substituído, o zagueiro central. Jovem, sem dar mancada, ele o goleiro. O resto jogou mal. Mas jogou mal por quê? Porque são ruins? Não, não são ruins. Você quer testar, por exemplo, o Michel Araújo? Você quer testar o Lima? Você quer testar o Keno, que vai ser titular? Ele veio para ser titular? Pô, então arma o time. Olha, vou armar o time com quem? O goleiro pode ser o goleiro mesmo, porque o goleiro trabalha de maneira diferente. Mas vou armar o time com... Eu vou testar 4 jogadores. Vou escolher dos 4 que jogaram ontem, do time que jogou ontem, vou escolher 4. Guga, Jorge, que veio para ser titular e tá uma porcaria. Já tem 2. Lima e Alan. Pronto, escolhi 4 jogadores. Qual vai ser meu time? Um goleiro, pode ser o Fábio, pode ser o Pedro Rangel, pode ser o goleiro que foi contratado e não jogou ainda. Então, o goleiro, Guga, Nino, Manuel e Jorge. Meio de campo, André, Martinelli ou Iago, Martinelli que tem sido titular, e Ganso. No ataque, Ganso e Arias, né? Porque o Arias é o 4º homem de meio de campo e às vezes ele cai no ataque. Então, repetindo, André, Martinelli, Ganso e Arias. No ataque, Alan e Keno. Porra, esse time é um time que tem estrutura. Aí você vai ver como é que foi o Alan, como é que foi o Guga, como é que foi o Jorge. Você vê como é que os caras foram. Agora, a gente vê do jeito que foi ontem, os caras nunca jogaram juntos. Uma porcaria, fizemos um gol contra, quase demos um gol para ele, um gol contra, e no último lance do jogo entregamos o jogo. Lembrou aquele Fluminense de 2019,
que chutava, o cara o time dava um ataque e ganhava o jogo. Então eu sou contra hoje falar mal dos nossos jogadores, tá? Exceto o Jorge. O Jorge está mal. Jorge, porque das contratações todas que o Fluminense fez, vamos ser honestos. Foi contratado o Keno para ser titular e o Jorge para ser titular. E o Lima para brigar pela titularidade. O Lima é bom jogador. Só que o Lima, para mim, teve a mesma atuação que teve contra o Nova Iguaçu, quando ele fez um golaço. Ele é um jogador muito bom, mas ele joga, o que eu vou falar é meio pernóstico, né? Mas não é, eu queria que vocês entendessem, eu não estou falando mal do cara, não. Ele joga para ele. Ele joga numa posição que ele tem que fazer a ligação do meio com o ataque. Ele tem que fazer a ligação, no caso titular, do André, ele tem que jogar numa posição do Martinelli. Essa que é a realidade. Ele vai jogar na posição do Martinelli. Então o Martinelli toda hora está no ataque. Agora, o Martinelli, o Lima joga para ele. Você não viu o Lima? O Lima ontem fez uma jogada. No primeiro tempo, no início do segundo tempo, uma bola que foi lançada na ponta direita, ele veio correndo, parou no carrinho uma bola, jogou debaixo da perna do cara, jogou para trás. Aquela foi a grande jogada do Lima, talvez tenha sido a nossa grande jogada. Porque jogou para o time. Mas fora disso, todas as bolas que ele pega, ele pode, se puder, ele limpa e chuta. Então o Lima veio para se brigar pela titularidade, o resto veio para ser banco. O Giovani tive uma boa impressão dele naquele primeiro jogo, o segundo jogo que ele jogou, do Fluminense. Depois jogou de novo domingo, jogou ontem, não foi nada disso. Mas ele não foi nada disso porque ele é ruim? Não. Porque ele está entrando num time todo despedaçado. Uma coisa é colocar o Giovani para jogar. Olha, você vai jogar aqui, vai entrar agora, sabe quem é aquele cara ali? Aquele cara ali é o Arias, aquele cara ali é o Cano, faz o L. Porra, o cara vai entrar com um monte de cara que ele nunca jogou, chegou no Brasil outro dia. Não pode julgar um cara desse. Você pode julgar, sim, a comissão técnica e o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, eu vou falar do Fernando Diniz porque ele é o chefe da comissão técnica. Cometeu um erro grosseiro. Testar todo mundo, ainda o banco inteiro também que nunca jogou. Você quer testar? E outra coisa, os times reserva, o Fluminense não tem dois times. O Fluminense não tem dois times. O Fluminense tem um elenco melhor que o do ano passado. Ontem ele mantém o Felipe Melo pela segunda vez jogando o jogo inteiro, não se entende por que isso. Testou o Bigode? Pra quê? A gente já sabe quem é o Bigode. Aí ele coloca, tira o rapaz lá, o zagueiro central, enfia o André, e o André vai jogar de zagueiro. Eu falei isso ontem eu fiz o pós-jogo no Panorama Esportivo Cantinho do Laranjal. Eu tenho feito com algumas frequências os pós-jogos lá. Eu falei na hora assim, pô, vocês notaram que o André foi jogar de zagueiro? O André foi jogar de zagueiro, pô. O jogador mais valorizado que nós temos no elenco, um camarada que pega uma bola na cabeça da área, leva até lá dentro, cabeceia, aparece para chutar. Tá jogando atrás de zagueiro. Que porra é essa? Isso é um negócio meio maluco, pô. Não faz muito sentido. Aí botou, outra coisa. Apesar de todas as contratações, nós não temos um substituto do Ganso. Para não ser mentiroso, temos um substituto do Ganso. Chama-se Arthur, que entrou ontem para jogar 6 minutos. Por que não testa o Arthur com o time titular? Não é testar faltando 6 minutos, entra aí, Arthur, faz alguma coisa. Não é assim. Quero testar esse moleque que tem 18 anos, é um craque, o Wagner também é outro craque. Pô, tem craque que eu falo assim, tem todo o projeto para se tornar um craque, um jogador classe A. Entra aí, cara, você vai jogar com quem? Você vai entrar no lugar do Ganso. Você vai jogar com o John Arias, você vai jogar com o André. Pois é, eu tive que dar uma parada aqui, que os cachorros aqui ficaram acelerados, né? E para quem vocês sabem que eu faço proteção animal aqui com minha esposa. E hoje tem um rapaz trabalhando aqui fora, tem muito cachorro aqui dentro. Mas falando do Arthur, o Arthur tem que entrar para substituir o Ganso. Um jogo mais fácil, por exemplo, coloca o Arthur, olha, Arthur, vai jogar agora com o time titular. Porque aí você testa um jogador. Olha, o Cano se machucou. Agora o Alan vai jogar com o time titular. O Martinelli está machucado, vai entrar o Lima. Lima, você foi contratado para ser titular, mas vai jogar como time titular.
com preparo físico, não, já não é mais início de temporada, mas é assim que você testa um jogador. Ô Michel, tu vai jogar no lugar do Martinelli também, olha, vamos ver como é que tu vai se comportar, ou então tu vai jogar no lugar do Cano, com o time inteiro jogando. Não é jogar no sufoco, não, é jogar, bora, o jogo tá 2-0, você vai entrar para jogar 45 minutos com o time titular. É assim que se testa o jogador. Não pegar 11 jogadores, ó, vamos testar vocês. Como? Isso é peneira. Isso não é teste, isso é peneira. Que nem você pega moleque, olha, hoje vai ter uma peneira aqui do Fluminense na Baixada Fluminense, ali em Mesquita. É uma peneira. Agora, ontem não era peneira, ontem foi uma zona. É muito difícil você ter uma boa atuação. Um exemplo disso é o Flamengo. O Flamengo botou uma molecada para jogar contra o Bangu, achou um gol. Empatou com o Bangu. O Bangu era para ter enfiado o Flamengo. Perdeu o gol pra caramba. Aí deu um gol no final. Pronto, no segundo tempo deu um gol. Porque não é a mesma coisa que jogar Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Marinho, Gerson. É diferente. Você vai jogar contra quem? Ó, contra o Bangu. Esse cara vai estar tremendo. Quer dizer, Bangu. Agora vai jogar contra quem? Mateuzinho, Luizinho, Zezinho, Guinho, Francisquinho. Os caras vão rir, pô. Jogaram muito mais. O Bangu perdeu uma chance de ganhar do Flamengo. E o Fluminense foi de um ridículo gigante porque perdeu. Porque aquele empate foi uma derrota. O time só deu um chute, dois chutes para gol. O gol e um no primeiro tempo. Mal com 15 minutos, 10 minutos só. E fez um gol. E no gol, o André falhou na cabeça, furou na cabeçada, e o Lula e o Guga também falhou. O único que não falou naquele gol ali foi o goleiro. Mas é isso, gente. Eu queria falar disso. Domingo sim, um teste legal. Botafogo, que também está com altos e baixos, mas está se montando. E é um clássico. Então domingo a gente vai ver como é que está o Fluminense. O Fluminense tem um time no futebol brasileiro de hoje, como eu venho falando há muito tempo. A Copa do Mundo mostrou isso. Excetuando-se o jogo da final, foi um jogo emocionante, mas a Copa do Mundo foi de baixo nível técnico. E o futebol brasileiro tem sido um futebol de baixo nível técnico também. Então, com esse time que o Fluminense tem, com o elenco que foi reforçado, treinando e jogando, quem não vai jogar esse time que jogou ontem, vai ser o time titular. Então, o time titular vão ter mais uns 5 ou 6 jogadores que podem jogar sempre. E, eventualmente, um outro novo que pode aparecer, como esse rapaz, o João Lourenço, jogou bem ontem. Foi incisivo, foi agudo. Como o Isaac. O Isaac, quando eu falei no pós-jogo, nós precisamos de um cara rápido pelo lado. Não tive o Luiz Henrique. O Isaac faz isso. O Isaac é o Kaique pela esquerda. O Kaique era um canhoto que jogava pela direita, cortando para dentro, costurando todo mundo, chegando na cara do gol. O Isaac faz isso pela direita, pela esquerda, porque ele é destro. Pode ser, mas só não pode ser vendido por 6 mariolas, né? É isso aí, gente. Saudações tricolores e até para depois do jogo do Botafogo. E depois vou voltar com as camisas históricas. Hoje estou só com a camisa do Fluminense, mas depois vou voltar com a camisa do Progresso, outras camisas. Do Byron. A gente vai ter camisas novas aí pela frente.